E aí, Maria Augusta, tudo bem? Joia. E você? Uai, mudou o cenário aí, tá demais mesmo, né? Não me ouve? Pois é, mudei agora, né? Tá me escutando? Tá de boa o áudio? Realmente eu não te escuto. Você tá me escutando? Me ouve de boa? Tá tudo certo? Tá me enxergando direitinho? Tá bacana assim? Beleza, então deixa eu ir lá pro YouTube para a gente começar, então, né? Já são 8 horas, já tá tudo certo. Só ver aqui. Nada. Beleza, beleza. Vamos chegando, então. Boa noite para todo mundo aí. Quem está chegando, vamos lá, vamos começar mais uma aula. E o assunto da aula de hoje é sobre interações. Oi, Sofia, boa noite, tudo bem? Seja bem-vinda. Tá me escutando de boa? O áudio tá bom? Zé Neto, ô, bichão, você tá bom aí? Ó, agora eu senti firmeza. Agora sim, Sofia, Zé Neto aparecendo. Vamos lá. O Joelzão tá aí firme, agarrado, já é o cara. E aí, gente, vamos lá então. Deixa eu ver se tem alguém aqui no Zoom. Gabi, chegou, chegou. Vamos nessa. Maria Augusta, vai lá pro YouTube então, tá? Aí você já foi. Vamos começar. Vou esperar mais uns minutinhos aqui, só para a galera acabar de sintonizar, de chegar, para a gente começar, beleza? Então, hoje no formato diferente. Vamos que vamos. Esperar a galera do Telegram cair aqui para dentro. Deixa eu até mandar um alô lá. Que vamos. Gabizinha chegou, Joãozão, Zé Neto, Sofia. Aí, ó, bacana, show de bola. Vamos lá. O áudio está legal para todo mundo, a imagem está legal para todo mundo enxergando. Perfeito. Vamos lá, vou esperar 2 minutinhos aí, porque tem uma galera acabando de entrar aqui. Tem não. Bora, 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 bora. E aí, gente, tá todo mundo bem? Todo mundo focado aí? Já se readaptaram a essa nova realidade? Vamos lá, vamos aproveitar, não vamos ficar com mimimi, não. Vamos quebrar tudo, já que tem que ir, vamos embora. Vamos embora, vamos, que hoje vai ser muito massa, formato diferente, a gente está sempre tentando dar uma inovada aí para que vocês fiquem mais empolgados, para que vocês consigam aprender mais, que vocês se sintam mais acolhidos. Então, a ideia é exatamente proporcionar o melhor para vocês. E quem está lá no grupo do Telegram comigo, sabe que eu não vou abandonar, eu estou junto com vocês, nós estamos juntos, até todo mundo aí ser aprovado. Vamos que vamos, porque tem muita coisa boa para vir. 2020, apesar de que todo mundo está falando aí de pandemia e tal, eu acho que está sendo um momento de muito aprendizado, de muito crescimento, então vamos que vamos. Vamos jogar o jogo com as armas que a gente tem. Se não tem como ser presencial, vamos aproveitar da melhor maneira possível esse formato que a gente tem, que é uma maneira de você estudar, de você aprender, o conteúdo está sendo entregue de forma muito boa, né, de forma muito didática, muito tranquila. Então, quem quiser realmente aprender,
só cair para dentro, nós vamos quebrar o pau aqui, todo mundo vai aprender química de verdade, e a química não vai ser o problema para vocês, nem no Enem, nem nos vestibulares, e os meninos que ainda estão no ensino médio e precisando passar de ano, também eu garanto a vocês que não será problema, beleza? Vamos lá, ó, quantidade aí tá chegando mais gente, bora lá, né? Vou falar, dá aquela valorizada aí no trabalho aí, dá aquele like, né? Compartilha com os amigos aí, vamos lá, chama todo mundo, já viu o Zé Neto aí compartilhando o link lá no Telegram, isso aí, né? Valeu demais, obrigado, tamo junto, vamos que vamos. E aí, posso começar? Me dá um ok aí, me dá um feedback aí, se puder começar, eu tô pronto. Bora. Vamos lá que hoje promete. Hoje vai ser um assunto muito massa. Vou ver uma paradinha aqui agora, gente. E aí, bora? Deixa eu só dar uma conferida aqui no esquema aqui para a gente ver se está tudo certo. Vamos lá, então. Eu vou fazer o seguinte, cara. Eu vejo caso vocês... Posso começar? Então, vamos lá, galera. Vamos lá, então. Vou fazer o seguinte. Vamos lá, tudo certo, tudo pronto, está todo mundo me enxergando aí, um formato diferente, e vamos quebrar tudo. Meninos, boa noite. Obrigado aí de coração pela presença de vocês. Eu espero que todo mundo aqui consiga aprender. Eu vou doar até minha última gota de suor aqui para que vocês realmente tenham um conteúdo de qualidade, para que vocês realmente consigam aprender. Então, o que depende de mim, pode ter certeza vou entregar da melhor maneira possível, tá? E sempre fiquem muito à vontade para perguntar, para, no meio do movimento aqui, você poder fazer a sua colocação para a gente poder ajudar todo mundo aí a garantir a aprovação, a terminar o ensino médio de forma tranquila, ter uma preparação bacana, porque tendo ou não, presencial ou não, não interessa. O Enem está marcado, os vestibulares estão marcados. Então, é isso aí. Bora lá. Deixa eu fechar aqui. Galera, o negócio é o seguinte. A aula de hoje é sobre... Vamos começar então, tá? Interações intermoleculares. Esse é o assunto da aula de hoje. Então, o que é o detalhe, gente? Quando a gente fala de interações intermoleculares, é um assunto relativamente tranquilo, só que aí quando a gente mistura um pouquinho da química orgânica com a química inorgânica, começa a pegar, a galera começa com uma certa dificuldade. Então, vamos bem devagar, de forma bem tranquila, para todo mundo ir entendendo a ideia devagarzinho, tá? Então, a primeira coisa que a gente vai pensar, olha só, quando a gente fala de interações intermoleculares, primeiro, essas interações intermoleculares, elas podem ser chamadas de atrações intermoleculares ou forças intermoleculares. Eu gosto sempre de colocar todos os possíveis nomes, porque às vezes aparece um nome que não é tão recorrente, que não é tão comum, a galera fica meio perdida, fica meio sem saber, que parada é essa aí? Eu nunca vi esse nome. Então, interações intermoleculares é a mesma coisa que atrações intermoleculares, é a mesma coisa que forças intermoleculares, que também pode ser chamado simplesmente de forças de Van der Waals.
Então, eu sempre gosto de colocar. Então, falou de interações intermoleculares, você vai lembrar disso. Desses possíveis outros nomes que eu posso usar para me referir a essa paradinha, beleza? Agora, vamos lá. Depois que a gente conhece todos os possíveis nomes que eu posso usar para me referir a esse negócio, eu gostaria que ficasse muito claro na sua cabeça o conceito. Quando eu falo conceito, eu estou querendo dizer o seguinte: o que são essas interações, o que são essas forças de Van der Waals, essas atrações intermoleculares? Olha o tanto que o conceito é simples, gente. Interações intermoleculares nada mais são forças que existem entre as moléculas. Ou seja, essas forças nada mais são do que as atrações. Vamos traduzir? Uma molécula pode ser atraída por outra molécula igual a ela ou diferente. Então, por exemplo, uma molécula A pode ser atraída por outra molécula A. Uma molécula A pode ser atraída por uma molécula B. Essa atração que existe entre as moléculas, que vai ser a responsável por aproximar essas moléculas, é o que eu chamo de interações intermoleculares ou atrações intermoleculares. Então, essas forças que existem entre as moléculas, eu também posso considerar como são o quê? Como se fossem o que? As atrações opa, existentes, existentes entre as moléculas. Beleza ou não? Então, a força que une, que aproxima uma molécula de outra molécula é o que eu chamo de interação intermolecular, ou forças intermoleculares, ou atrações intermoleculares, ou simplesmente forças de Van der Waals. Beleza? Aí, o que a gente vai pensar, gente? Olha só. Quando a gente fala dessas atrações intermoleculares, eu sempre gosto de ressaltar. Olha só, presta atenção. Interações intermoleculares, opa, interações intermoleculares, vou colocar assim bem grande, ó, é diferente de interações interatômicas. Não esquece disso, galera. Isso aqui é muito importante. Interações intermoleculares é uma coisa, interações interatômicas ou ligações interatômicas é outra coisa completamente diferente, beleza? Então, o que que você vai pensar? Olha só, quando a gente fala de interações intermoleculares, existem três tipos. Eu vou abreviar, depois eu escrevo de bonitinho o nome, tá? Então, o que que você vai pensar? Interações intermoleculares são dipolo induzido, dipolo-dipolo, ligação de hidrogênio, beleza? Ou seja, as ligações, as atrações que existem entre moléculas, que aproximam as moléculas, podem ser de três tipos. Pode ser chamada de dipolo induzido, pode ser chamada de dipolo-dipolo e pode ser chamada de ligação de hidrogênio, beleza? Já as interações, as ligações, as atrações interatômicas são as interações, as ligações que existem entre os átomos. Aí aqui eu vou ter, olha só, se liga para você não errar isso mais. Ligação iônica, ligação covalente e ligação metálica. Beleza? Tá clara a diferença então, gente? Então, uma coisa é falar de ligação entre átomos, que vai aproximar os átomos para poder formar um composto, para poder formar uma molécula. Já quando eu falo de interações intermoleculares, eu não estou aproximando os átomos, eu estou aproximando as moléculas, os compostos, beleza? E detalhe, aqui eu também vou falar de uma outra interação.
E, na verdade, não é correto chamar de intermolecular, porque não é necessariamente entre moléculas. Mas eu vou te explicar isso, tá? É chamada de íon de pó, beleza? Então, a primeira coisa que precisa ficar clara na sua cabeça é que existe uma diferença gritante, gigantesca. Interações intermoleculares é uma coisa, dipolo induzido, dipolo, ligação de estrogênio ou íon dipolo, e ligação química, ligação entre átomos é outra completamente diferente, é a ligação iônica, a covalente e a metálica, beleza? Então, na aula de hoje, a gente vai falar das interações que existem entre as moléculas, por isso que são interações intermoleculares. Já vou fazer um óbvio. Ah, e detalhe, tá, gente? Nesse formato aqui, se você não quiser copiar, se você quiser só prestar atenção para ir acompanhando com maior concentração, fica de boa, porque tudo isso aqui eu vou disponibilizar em PDF para vocês. Olha que bacana. Eu vou disponibilizar em PDF. Você vai ter esse resuminho do jeito que você está vendo aí lá no nosso grupo do Telegram. Então, quem está aqui participando hoje vai receber esse resuminho aqui super bacana. Você vai ter esse diferencial aí porque você está junto comigo, você está fiel aqui acompanhando toda semana, tá? E aí, ao final da aula de hoje, eu vou disponibilizar também lá no Telegram uma lista de exercícios referente a esse assunto, para vocês trabalharem, para vocês exercitarem. E aí, na terça-feira da semana que vem, às 20 horas, eu tiro dúvidas dessa lista, beleza? Só para deixar claro como é que vai funcionar a logística aí, porque a gente tem uma galerinha nova aí acompanhando, então, para todo mundo ficar sintonizado, para ninguém ficar perdido. Então, durante as aulas de quinta-feira, é conteúdo, é revisão, assim. Aí, nesse formato, tudo que eu escrevo, eu vou mandar em PDF para vocês lá no Telegram. E aí, junto com o PDF da aula, eu vou mandar também uma lista de exercícios para você treinar durante o restante da semana. E aí, na terça-feira da semana seguinte, eu tiro dúvidas referentes a essa lista. E a gente vai fazendo sempre esse esse bate-bola aí para todo mundo conseguir acompanhar e a gente conseguir revisar aí os conteúdos mais importantes, mais recorrentes e que vocês costumam ter mais dificuldade. Beleza? Beleza? Vamos comigo então. Tá tudo certo aí? Posso continuar? Me dá um feedback aí, dá um ok, dá um joia. Tá entendendo tudo até agora? Como é que tá aí? Estou acompanhando aqui do lado aqui, porque eu estou com o meu celular para ver os comentários. Tá de boa? Pode ir, pode ir, pode ir, pode ir. Vamos lá, gente. Conversa comigo aí, interage comigo. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Quero todo mundo conversando aqui comigo. Bora, tudo certo. Beleza, show. Então, nós vamos focar então hoje em interações intermoleculares. Galera, vou colocar um óbvio bem grande. Olha só. Observação. Se eu estou falando de interação intermolecular, gente, só faz sentido falar de quê? De moléculas. Não existe interação intermolecular em compostos iônicos, em compostos formados por ligação metálica. Então, sempre que a gente estiver analisando as interações intermoleculares, na verdade, eu vou estar analisando quem? Moléculas. O que são moléculas? Vamos considerar aqui de forma resumida. Eu estou levando em consideração a ligação o quê? Covalente, beleza? Então, dipolo induzido, dipolo e ligação de hidrogênio são interações que existem entre moléculas, são interações que existem entre compostos formados por ligação covalente. Toma cuidado, interações intermoleculares não ocorrem entre compostos covalentes. Interações intermoleculares ocorrem entre compostos moleculares, tá? Então, é muito importante ficar essa diferença na sua cabeça. Composto covalente é uma coisa, composto molecular é outra. Então, toda vez, gente, que eu estiver falando de compostos, de interações intermoleculares, eu vou estar sempre me referindo a moléculas. E quando eu uso a expressão molécula, pressupõe que o tipo de ligação existente entre os átomos vai ser ligação que covalente. Porém, é muito importante ficar claro na sua cabeça que um composto molecular é diferente de um composto, deixa eu colocar aqui, é diferente
de um composto covalente. Nos dois casos, tanto o composto molecular quanto o composto covalente, a ligação que vai unir os átomos é a mesma, é a ligação covalente. Só que existem algumas situações que o correto a se falar é composto covalente, e existem situações que o correto a se falar é composto o quê? Molecular. É importantíssimo ficar essa diferença, você entender essa diferença. Eu vou te dar um exemplo, olha só. Composto molecular, exemplo super simples. A água, certo? Então, um composto molecular é um composto formado em que os átomos estão unidos por ligação covalente e existe uma composição definida. Eu sei exatamente quantos átomos eu tenho nessa espécie. Então, a molécula de água tem uma composição definida. Eu sei que cada molécula de água é formada por 2 átomos de hidrogênio e 1 átomo de oxigênio. Então, existe uma fórmula. Então, todo composto molecular ele é formado por ligação covalente e existe uma composição definida. Existe uma fórmula que determina exatamente a quantidade de átomos que eu tenho nessa molécula. Já um composto covalente, ele não tem, ele é formado por ligação covalente, mas ele não tem uma composição definida. Eu não sei exatamente quantos átomos tem na minha estrutura. O principal exemplo de um composto covalente, ou seja, um composto formado por ligação covalente, e que vai ser caracterizado como um composto covalente, é o carbono diamante. Eu sei que no carbono diamante, todos os átomos de carbono, eles estão unidos por ligação quê? Covalente. Só, não existe interação intermolecular. Agora, na água, eu tenho uma ligação covalente unindo os átomos de hidrogênio ao átomo de oxigênio, e quando eu tenho várias moléculas de água, existem as interações entre elas. Então, quando eu analiso a substância água, o que é uma substância? É um conjunto de milhões de moléculas. Então, se eu tiver um copo com água, lá eu vou ter milhões de moléculas. Essas moléculas de água são atraídas umas pelas outras. Essa atração que existe entre as moléculas de água, eu chamo de interação intermolecular. Quando eu analiso a estrutura do carbono diamante, a única coisa que vai unir os átomos de carbono aí é só ligação covalente, ou seja, em um composto covalente não existe interação intermolecular e, consequentemente, as propriedades físicas, as propriedades químicas de um composto covalente é bem diferente das propriedades físicas, das propriedades químicas de um composto molecular, beleza? Então, é importante ficar claro isso. Então, quando eu falo de interação intermolecular, eu estou falando de atrações, de ligações, de interações que existem entre moléculas. E toda molécula sempre vai ser formada por ligação covalente e vai ter uma composição bem definida, vai ter uma fórmula que eu vou usar para representar. E o composto covalente, os átomos são formados por ligação covalente, mas não existe interação, né, de polo induzido, de polo ou ligação de hidrogênio. Só vai existir ligação covalente. É o caso do carbono diamante, por exemplo. Beleza? Então, foca sempre aonde? Aqui, ó. Então, tudo que a gente vai falar hoje está relacionado com os compostos moleculares. De boa? Aí agora a gente vai falar separadamente de cada uma delas, da dipolo induzido, da dipolo e da ligação de hidrogênio. Essas três formam o que nós chamamos de interações intermoleculares ou interações ou forças de Van der Waals. Beleza? Tranquilo até aí, gente? Como é que tá? Me manda aí um entendi, não entendi, tá tudo certo, estou conseguindo acompanhar. Vamos lá. Manda no chat aí, porque eu gosto de saber se eu posso continuar ou se eu preciso voltar. Vamos lá, conversa comigo aí. Vamos acompanhando aqui. Deixa eu mudar de página aqui, então. Olha, de aula aqui. Tudo certo? Entendeu? Bora, bora. Então, vamos lá. Tá ótimo, que bacana, Isadora. Show de bola. Gosto de escutar isso aí, porque é sinal que a gente está fazendo um trabalho bacana, que a gente está no caminho certo. Então, vamos lá, gente. Sem mais delongas aí. Primeiro tipo de interação. Dipolo induzido, certo? Esse dipolo induzido, ele também pode ser chamado de
dipolo momentâneo. Beleza? Vou colocar esses dois nomes. Porém, é importante você lembrar que a interação chamada de dipolo induzido, ou, só tirar aqui, atrapalha vocês. Dipolo induzido, que também pode ser chamado de dipolo momentâneo, é conhecido também como forças de dispersão de London. Então, eu tenho três nomes diferentes para a mesma coisa. Dipolo induzido, dipolo momentâneo, ou forças de dispersão de London, ou simplesmente dispersão de London. Eu vou precisar pensar, o que é o dipolo induzido? Gente, vou colocar aqui, ó. É um tipo de interação que irá ocorrer entre, guarda isso, vou até escrever maiúsculo, entre moléculas apolares. Aqui está a chave, está o pulo do gato. Então, a interação, a atração chamada de dipolo induzido ou dipolo momentâneo ou força de London é um tipo de atração que vai ocorrer entre moléculas, ó, vou destacar aqui para você, ó, moléculas apolares. Não se esqueçam disso. Aí, toda vez que eu falo isso, a galera começa a ficar de orelha em pé. Por quê? Beleza, se a molécula é apolar, imagina, uma molécula apolar, ela pode ser atraída por outra molécula apolar, certo? O nome dessa atração, o nome dessa interação vai ser chamado de dipolo induzido. Agora, a pergunta que não quer calar. Quando que eu sei que a molécula é apolar? Gente, presta atenção. Vou colocar como um OBS aqui, ó. OBS. Moléculas apolares. O momento dipolar resultante é sempre igual a zero. Ou seja, o que você vai pensar? Toda substância simples, ela é sempre apolar, beleza? Toda, sem exceção. Na verdade, tem uma exceção importante, que é o ozônio, tá? Mas tirando o ozônio, toda substância simples, que é uma substância formada por átomos iguais, ela vai ser o quê? Apolar. O momento dipolar resultante dela vai ser zero. Eu não sei se você lembra, mas quando eu falo de momento dipolar, esse momento dipolar é a soma dos vetores da molécula, levando em consideração a diferença de eletronegatividade, tá? Vou falar um pouquinho sobre isso. Calma lá, vamos bem devagarzinho, tá? Então, por exemplo, H2, F2, Cl2, O2. São exemplos de substâncias simples. Portanto, toda substância simples, com exceção do ozônio, vai ser uma molécula o quê? De caráter apolar. Beleza? Agora, existem algumas substâncias compostas que podem ser apolares também. Aí, o que eu vou pensar? Olha só. Deixa eu mudar de cor aqui. Olha esse exemplo, o CO2. É claro que algumas moléculas, de cabeça, eu acho que você já vai conseguir identificar isso. Mas o conselho que eu te dou é, se você não tiver certeza da polaridade da molécula, o que você vai fazer? Monta a geometria, desenha a molécula do jeito que ela realmente é e faz os vetores, faz as setinhas. E essas setinhas sempre estarão apontadas para os elementos mais eletronegativos de cada ligação. Vamos com calma. O CO2, você concorda comigo que ele é assim, ó, O, dupla, dupla, O. Eu tenho certeza que todo mundo já sabe que o CO2 é uma molécula apolar, mas como que eu posso verificar isso? Depois que eu montei a geometria, depois que eu desenhei a molécula do jeito que ela realmente é, eu vou fazer os vetores que eu chamo de momentos dipolares, eu represento por setinha. Então, em cada ligação covalente existente na molécula, eu vou fazer um vetor, uma setinha. E ela sempre vai estar apontada para o elemento mais eletronegativo da ligação. Então, entre o carbono e o O,
O O é mais eletrogativo. Então, aqui vai ter um vetorzinho apontado para o O. Nessa outra ligação, é a mesma coisa. Aí, gente, é só usar um pouquinho dos seus conhecimentos físicos de soma vetorial. Toda vez que eu tenho vetores iguais em sentidos contrários, eles se anulam. Portanto, aqui, ó, como os vetores estão em sentidos contrários, o momento dipolar resultante aqui também é igual ao quê? A zero. Portanto, o CO2 é uma substância composta, mas é uma substância de caráter o quê? Apolar, beleza? Então, o que você vai pensar? Dipolo induzido, ou dipolo momentâneo, ou dispersão de London, é a atração que vai aproximar, que vai unir, que vai existir entre moléculas de caráter apolar. Quando que eu sei que a molécula tem caráter apolar? Duas possibilidades. Se for substância simples, toda substância simples sempre vai ser apolar, sempre, tirando o ozônio. Agora, se a substância for composta, aí para você ter certeza se ela é polar ou apolar, desenha a molécula, desenha a sua geometria, e aí em cada ligaçãozinha aqui, ó, em cada ligação você vai fazer um vetorzinho desse aqui que eu chamo de momento dipolar. E aí esse vetorzinho, essa setinha que eu estou representando de vermelho, ela sempre vai estar apontada para o elemento mais eletronegativo. Depois que você representou todos os vetores, basta você pensar, do jeito que esses vetores estão representados, eles se anulam ou eles não se anulam? Se eles se anularem, o resultante é zero. Logo, a molécula vai ser o quê? Apolar, beleza? Vou te dar mais um exemplo para eu ter certeza que você entendeu. Olha só. Azul. Ó, BF3. Digamos que você não lembre se o que o BF3 é polar ou apolar. O que você faz? Vou montar a geometria. Aí eu já sei de cabeça que o BF3 é assim, ó. Então é muito importante para entender interação intermolecular, polaridade, saber geometria de molécula também, tá? Depois que eu desenhei a molécula, gente, o que você vai fazer? Os vetores. Aí eu vou fazer o vetorzinho de vermelho, tá? Então, em cada ligaçãozinha presente na molécula, eu vou fazer uma setinha, um vetor. Ele sempre vai estar apontado para o elemento mais eletronegativo. Entre o B e o F é mais eletronegativo. Tá aqui. O que você vai pensar, gente? Esses dois vetores aqui, ó, se eu utilizar aquele método paralelogramo, eu vou projetar aqui, vai dar um restante para baixo, certo? Esse resultante para baixo vai ser anulado pelo que está para cima. Portanto, aqui o momento resultante também vai ser quanto? O momento dipolar resultante vai ser o quê? Zero. Então, é exatamente esse raciocínio que você vai usar, beleza? Quando for uma substância composta, se você não tiver certeza do caráter, desenha a molécula, desenha do jeito que ela é mesmo, como os átomos realmente estão organizados, e aí em cada ligaçãozinha você vai fazendo um vetorzinho. Do jeito que você dispôs esses vetores, se eles se anularem, ou seja, se o resultante for zero, a molécula sempre vai ser o quê? Apolar, beleza? E aí, se uma molécula é apolar, a atração que vai existir com outra molécula igual a ela ou diferente dela, que é apolar, é uma atração chamada de dipolo induzido. Vou colocar um exemplo mais simples, olha só. O H2 aqui, ó. O que eu posso pensar? O H2 é assim. Ou seja, é uma molécula, é uma substância simples, então ela é apolar. Se ela é uma substância simples, se ela é apolar, a nuvem eletrônica ela é simétrica, ela está igualmente distribuída para os dois átomos. Então, o que vai acontecer? Se eu tiver outra molécula de H2 aqui, ó, essa molécula de H2, ela vai poder ser atraída por essa outra molécula de H2 e por várias outras que eu tiver? Vai. A atração que vai existir entre essas moléculas é chamada de polo induzido. Por que desse nome de polo induzido? Porque quando eu tenho uma molécula apolar, quando eu aproximo ela de outra molécula apolar, momentaneamente ela vai induzir, ela vai provocar um deslocamento dessa nuvem eletrônica das outras moléculas, e esse deslocamento dessas nuvens eletrônicas faz com que momentaneamente passe a ter um polo parcialmente positivo e um polo parcialmente negativo, o que favorece aí a ocorrência dessa atração. Então, o nome de polo induzido é exatamente isso.
É porque uma molécula induz a formação de dipolos na outra molécula. E essa formação de momentos dipolares, de dipolos, faz com que uma molécula apolar possa ser atraída por outra molécula apolar. Beleza? Gente, é só isso que você precisa pensar. Então, dipolo induzido é sempre a interação, é sempre a atração que vai existir entre moléculas de caráter apolar. Então, olhou para a molécula, se ela for substância simples, ela vai ser apolar. Olhou para a molécula, se ela é uma substância composta e você não tem certeza, desenha a molécula, desenha a sua geometria, faz os vetores. Se eles se anularem, ela é apolar. Então, uma molécula apolar é sempre atraída por outra molécula apolar por uma atração chamada de dipolo induzido, ou dipolo momentâneo, ou dispersão de London. E essa atração só existe, só acontece porque quando uma molécula se aproxima de outra, momentaneamente vai ocorrer um deslocamento, uma distorção na nuvem eletrônica, vai ocorrer uma polarização, aí uma molécula pode atrair outra molécula. Beleza? Gente, até aqui, vocês entenderam? Dipolo induzido, que é o primeiro tipo de interação, tá tranquilo na sua cabeça? Vai lá, me fala aí. Tá entendendo? Como é que tá aí? Tem um trem pregando. E aí? Como é que tá? Como é que tá? Como é que tá? Como é que tá? Todo mundo entendendo? Vamos lá, gente. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. E aí? Tá tranquilo? Tá tudo sussa, gente? Tá tudo sussa de verdade? Beleza, tô entendendo. Show de bola. Posso ir para a segunda, então, né? Depois eu vou voltar e vou fazer algumas relações, tá, gente? Se não der tempo hoje, para não ficar muito cansativo para vocês aí, a gente vai se encontrar de novo quinta-feira que vem. Eu vou falar mais um pouquinho dessas interações. Então, segura a onda aí, porque semana que vem tem mais, tá? Vamos lá. Próximo tipo de interação intermolecular. Já vou mudar de página, vai acabar a página. Então, vamos mudar. Vamos mudar aqui. Segundo tipo de interação, dipolo, ou também chamada de dipolo permanente. Percebam, gente, que o dipolo induzido significa dizer que vai ser um tipo de interação que vai ocorrer com moléculas que momentaneamente terão os seus polos formados, os seus momentos dipolares. Já o dipolo-dipolo é um tipo de interação que vai ocorrer com moléculas que permanentemente têm esses dipolos, esses polos, uma parte mais positiva e uma parte mais negativa. Ou seja, esse tipo de interação chamada de dipolo-dipolo ou dipolo permanente, vou colocar aqui, é um tipo de interação que ocorre com moléculas, vou colocar grande aqui, ó, polares. Gente, não tem como errar. Verificou, se a molécula for apolar, a interação é dipolo induzido. Se a molécula for polar, pode ser dipolo-dipolo. Deixa eu destacar aqui de novo para você não esquecer. Ó, que bonitinho. Que gracinha. Olha só como é que vocês merecem. Beleza? Tá aqui bem destacadinho. Quem gosta dos resuminhos aí bem coloridinhos, está aí. Então, toda vez que a molécula for polar, a atração que vai existir entre moléculas polares pode ser chamada de dipolo-dipolo ou dipolo permanente. É muito simples entender isso, gente. Olha como é que vai acontecer. Exemplo. HCl. Primeira coisa, como é que eu sei o HCl? É uma molécula polar ou apolar? É uma substância composta, né? O que você pode pensar? Olha só. HCl. A ligação covalente está sendo estabelecida entre o hidrogênio e o cloro. Aí o que você pode pensar? Usa o mesmo raciocínio que a gente fez agora há pouco. Ó. Faz o vetorzinho. Existe diferença de eletronegatividade entre o H e o Cl? Sim. Sempre o vetorzinho vai estar apontado para o elemento mais eletronegativo.
Nesse caso aqui vai ser o cloro. E aí, vamos pensar. Existe um vetorzinho, um momento dipolar apontado para o cloro. Existe algum outro vetor que vai anular esse? Não. Se não existe nenhum vetor que vai anular essa setinha vermelha, significa dizer que o momento dipolar resultante aqui é o quê? Diferente de zero. Portanto, toda molécula polar, o momento dipolar resultante, vou escrever aqui para você não esquecer, ó. Momento dipolar resultante é sempre diferente de zero, ou seja, os vetores eles não se anulam. E aí, como os vetores não se anulam, significa dizer que essa molécula vai apresentar dipolos. O que são dipolos? É uma parte mais positiva e uma parte mais negativa. Gente, presta atenção. Por que eu estou falando uma parte mais positiva e uma parte mais negativa e não simplesmente positiva e negativa? Porque na ligação covalente não existe carga positiva e não existe carga negativa. Por quê? Porque ninguém está doando e ninguém está recebendo elétrons. Aqui está tendo só o compartilhamento. Por isso que o correto a se falar é a molécula, quando ela é polar, alguém está parcialmente positivo ou mais positivo e alguém está parcialmente negativo. E esse símbolozinho eu represento assim, eu vou colocar de verdinho, tá? O hidrogênio vai ficar parcialmente positivo e o cloro vai ficar parcialmente negativo. Tá claro isso para vocês, gente? Beleza? Aí vamos pensar. Se o HCl é uma molécula polar, porque eu acabei de verificar que o momento dipolar resultante é diferente de zero, eu acabei de verificar, desculpa, eu acabei de verificar que existem esses momentos, esses dipolos, esses momentos parciais, vamos pensar assim, ó. Aqui eu tenho uma molécula de HCl, certo? Aqui eu tenho outra molécula de HCl. Observem o seguinte, que o H é a parte mais positiva da molécula, o Cl é a parte mais negativa. Então, sempre, nas moléculas polares, a parte mais positiva de uma vai atrair, vai ser atraída, vai interagir com a parte mais negativa da outra. Então, o Cl de uma molécula aqui vai interagir, vai atrair com o H, vai ser atraído pelo H, que é a parte positiva de outra molécula. Essa interação que eu estou representando de vermelho, eu chamo de dipolo. Então, observa aqui, ó, o cloro é parcialmente negativo, sempre o mais eletronegativo, ele atrai o elétron mais para perto dele, então ele fica parcialmente negativo. O outro, nesse caso, o hidrogênio, parcialmente positivo. Então, se eu tiver milhões de moléculas de HCl, uma molécula de HCl vai ser atraída por outra molécula de HCl por uma atração chamada de dipolo ou dipolo permanente. E essa atração sempre vai se dar por meio da parte mais positiva de uma com a parte mais negativa de outra. Isso vale para qualquer molécula. Toda molécula que é polar, a atração que vai existir entre elas pode ser chamada de dipolo-dipolo. Por que eu estou falando pode? Porque daqui a um pouquinho eu vou falar de ligação de hidrogênio também, que é uma outra possibilidade, beleza? Então, entendeu como que você vai precisar pensar para conseguir identificar o tipo de interação? Então, se a molécula for apolar, só pode ser dipolo induzido. Se a molécula for polar, eu tenho duas possibilidades. Por enquanto, eu estou te mostrando a primeira, que é a dipolo-dipolo, beleza? Então, verificou que a molécula é polar, muito provavelmente a interação, a atração que vai existir entre elas vai ser chamada de dipolo-dipolo ou dipolo permanente. Vou te dar outro exemplo. Olha só. PCl3. Nossa, eu não lembro se essa molécula é polar ou apolar. Como é que eu vou fazer para identificar o tipo de interação? O que você vai pensar? Determina a geometria aqui, ó. O PCl3, a geometria, não sei se você vai lembrar de imediato. É chamada de piramidal, lembra? Beleza. Se não lembrar, depois a gente conversa, relaxa. Aí, depois que eu desenhei aqui, o que você pode pensar? Vamos fazer os vetores? Em cada ligaçãozinha, eu vou colocar um vetorzinho apontado para o mais eletronegativo.
Entre o P e o Cl, quem que é mais eletronegativo, gente? Não é o Cl? Então, aqui tem um vetorzinho apontado para o Cl, aqui outro. Então, em cada ligaçãozinha, eu fiz um vetor. Aí, do jeito que eu desenhei, é só pensar assim, gente, esses vetores, eles vão se anular? Não. Se eles não se anulam, significa dizer que o momento dipolar resultante é o quê? Diferente de zero. Portanto, o PCl3 é uma molécula polar. Se é uma molécula polar, se eu tiver várias moléculas de PCl3, uma vai ser atraída pela outra? Vai. E essa atração vai receber o nome de dipolo ou dipolo permanente. Ponto final. Só isso. Tranquilo, gente? Entendeu o segundo tipo de interação intermolecular? Me fala aí, a gente ir para o terceiro e eu começar a fazer algumas relações importantes. Bora. E aí, como é que tá? Tá tudo sussa? Estão curtindo? Estão gostando? Tá valendo a pena? Quinta-feira, 8h45 da noite, vocês estarem aqui comigo? Fala aí, vai. E aí, vou falar de novo, gente. Dá aquele like, aquela curtida para nós aí, para que mais gente aí possa ter acesso a essas aulas, a esse tipo de informação, para ajudar todo mundo aí, para todo mundo ter uma boa preparação, porque eu acho que a gente tem que sempre pensar no próximo também, a gente não pode ser egoísta. Por mais que todo mundo queira a aprovação, eu acho que fazer o bem sem olhar quem não faz mal para ninguém. Muito pelo contrário. Quanto mais você serve alguém, quanto mais você se doa para alguém, mais você recebe em troca. Então, quando você faz de coração, tá tudo certo, beleza? Valendo a galinha toda, e Maria Augusta, 7 de maio. Joelzão, massa. Quintou família. É isso aí, as meninas estão tocando terror ali na sala. Só estou escutando os gritinhos aqui da Alice, da Luísa e Caíla lá, mas tá tudo certo, gente. Tá todo mundo acostumado aqui. Estamos em paz. Beleza? Posso seguir? Vamos falar do terceiro tipo de interação? E aí? Vamos lá, conversa comigo aí, gente. Bora, vou mudar de página aqui de novo. Outra vez. E agora eu vou falar de opa, ligação de hidrogênio. Essa ligação de hidrogênio, gente, já foi chamada de ponte de hidrogênio. Hoje é mais comum falar ligação de hidrogênio. Tá? Mas você vai ver de vez em quando, você vai se deparar com algumas questões que vai aparecer ponte de hidrogênio. É a mesma coisa. Beleza, Maria Augusta, quero ver seu resuminho. Vou postar o meu, vou mandar o meu e o seu lá, beleza? Galera, só lembrando, o resumo de eletroquímica da aula passada ou retrasado não foi eu que fiz, foi a Maria Augusta. O resumo dela ficou top. Então, galera, aproveite isso aqui, foca. Vocês nunca tiveram tanta oportunidade de estudar, de ter ajuda, de ter um acompanhamento, igual vocês estão tendo agora. Então, abraça isso aqui com unhas e dentes, eu tenho certeza que vai ser um diferencial gigantesco na sua vida. Fechou? Tamo junto? Então, bora. O que você vai pensar, gente? Vamos lá, vamos colocar aqui. Ligação de hidrogênio é o terceiro tipo de interação intermolecular. Fechado? Então, vamos lá, vou colocar aqui, ó. É um tipo de interação que ocorre entre moléculas, olha só, polares. E danou agora, William. Olha, você acabou de falar que dipolo é com molécula polar. Agora, a ligação de hidrogênio também vai ser com molécula polar? Agora bugou minha cabeça. Como é que eu vou saber, então, que é dipolo ou que é ligação de hidrogênio? Calma lá. Gente, vamos pensar assim, ó. A ligação de hidrogênio é como se fosse um caso especial de dipolo-dipolo. Não é qualquer molécula polar que vai fazer ligação de hidrogênio. Toda molécula que for polar, para que a atração, para que a interação que exista entre essas moléculas seja chamada de ligação de hidrogênio ou ponte de hidrogênio, olha o que eu vou colocar aqui. Essa molécula que é polar, obrigatoriamente, ela tem que ter o hidrogênio. Vou colocar assim, ó. Tem que ter o hidrogênio
ligado ao flúor, oxigênio ou nitrogênio. Não se esqueçam disso. Então, uma molécula polar, para poder apresentar uma interação, uma atração chamada de ligação de hidrogênio, nessa molécula eu tenho que ter o hidrogênio ligado ou ao flúor, ou ao oxigênio, ou ao nitrogênio, que são os elementos mais eletronegativos. Vamos traduzir? A ligação de hidrogênio é como se fosse um dipolo-dipolo, só que muito mais o quê? Intenso, muito mais forte, porque os dipolos são mais intensos, porque as ligações são estabelecidas entre elementos que apresentam uma maior diferença de eletronegatividade. Ficou claro? Você entendeu o que eu falei ou quer que eu repita? Então, tanto dipolo-dipolo quanto ligação de hidrogênio são atrações que vão ocorrer entre moléculas polares. Só que a ligação de hidrogênio só vai acontecer se nessa molécula que é polar tiver na sua constituição, não é só ter hidrogênio e esses elementos. O hidrogênio tem que estar ligado a um desses três elementos. Se eu tiver o H e um desses elementos, mas o H não tiver ligado a esses elementos, esquece. Ela vai ser polar, mas não vai fazer dipolo, não vai fazer ligação de hidrogênio, vai fazer dipolo, dipolo. Tá tranquilo isso para todo mundo? Todo mundo conseguiu captar a ideia? Entenderam? Manda aí, manda aí, manda aí. Então, olha o exemplo mais comum do Brasil. H2O. Se a gente parar para pensar, ó, a água é assim. Digamos que por uma eventualidade, aí, sei lá, você ficou muito nervoso, você não lembra se a água é uma molécula polar ou apolar. Eu desenhei a geometria. Gente, pelo amor que você tem na sua mãe, se você não sabe a polaridade de uma molécula, desenha essa molécula de acordo com a sua geometria, tem que saber a geometria. Se você errar a geometria, aí danou-se, vai ficar tudo errado. Então, desenha a geometria, igual eu acabei de fazer aqui para a molécula de água, e aí você vai lá e faz os vetores. Em cada ligaçãozinha, eu vou fazer uma setinha, eu vou fazer um vetorzinho que vai estar sempre apontado para o elemento mais eletronegativo. Entre o H e o O é mais eletronegativo. Aí observe, estou lembrando aqui que o O tem dois pares de elétrons livres. Gente, do jeito que eu representei os vetores, eles se anulam? Eles estão em sentidos contrários? Não. Se eles não se anulam, porque eles estão na diagonal, eles não se anulam. O momento dipolar resultante aqui é de zero. Portanto, a água é uma molécula o quê? Polar. E a água é uma molécula polar. E na sua constituição, você consegue perceber que eu tenho o H ligado a um daqueles três elementos, a um desses três elementos mais eletronegativos. Logo, se eu tiver aqui várias moléculas de água, ó, vou colocar só duas, tá? Porque senão não tá bom. O que vai acontecer? Uma molécula de água vai ser atraída por outra. Opa. Uma molécula de água vai ser atraída por outra molécula de água. Deixa eu apagar o Ozinho. Aí, essa atração aqui, gente, ó, é chamada de ligação de hidrogênio. Ou seja, se a gente analisar aqui, vou voltar nesse desenho aqui de cima. Como o O é mais eletronegativo e os vetores estão apontados para ele, o O fica parcialmente negativo e o hidrogênio fica parcialmente o quê? Então, de novo, não existe carga positiva e carga negativa em molécula, em composto formado por ligação covalente. Só existe parcialmente, momentaneamente, sacou? Então, aqui, ó, o hidrogênio, que é parcialmente positivo, de uma molécula de água, está interagindo, está sendo atraído, está atraindo o oxigênio de outra molécula de água, que é a parte mais o quê? Negativa. Então, uma molécula de água é atraída por outra molécula de água por uma atração chamada de ligação de hidrogênio. Então, observe, lá no HCl também é uma molécula polar. Só que a atração que existe entre moléculas de HCl é de polo-dipolo. Por quê? Aí eu tenho o hidrogênio, mas o hidrogênio está ligado ao cloro, não está ligado a esses três elementos.
Então, só vai ser ligação de hidrogênio se a molécula tiver o hidrogênio ligado a um dos 3 elementos mais eletronegativos. Então, nunca se esqueçam, a ligação de hidrogênio é um dipolo-dipolo mais intenso, um dipolo-dipolo mais forte, porque envolve elementos que apresentam uma maior diferença de eletronegatividade, onde o dipolo resultante é mais intenso, é mais forte. Logo, a ligação de hidrogênio acaba sendo uma atração mais forte que a dipolo-dipolo, que é exatamente o que eu vou colocar aqui para vocês agora, para a gente fechar essa primeira parte aqui, ó. Olha só. Vou colocar assim, ó. Ordem de força. Dipolo induzido, dipolo-dipolo, ligação de hidrogênio. Essa aqui é a ordem de força. Ou seja, a ligação de hidrogênio é a interação, é a atração mais forte quando comparada com a dipolo-dipolo, quando comparada com a dipolo induzido. Então, se eu tenho duas molequinhas sendo atraídas por dipolo induzido, duas molequinhas sendo atraídas por dipolo-dipolo, e duas molequinhas sendo atraídas por ligação de hidrogênio, aonde que as moléculas são mais atraídas umas pelas outras? Aquela que faz ligação de hidrogênio. E isso, consequentemente, vai resultar, vai influenciar nas propriedades físicas que eu ainda vou comentar com vocês, beleza? Hoje, nessa primeira parte, o que eu queria te mostrar é exatamente isso. O que são interações intermoleculares e como que você precisa pensar para conseguir olhar para uma molécula e determinar se a interação, se a atração que existe entre elas é chamada de dipolo induzido, dipolo-dipolo ou ligação de hidrogênio. Beleza? Galera, me dá o feedback. Até aqui, tá tudo certo? Vamos lá. Fala aí, fala aí, fala aí, fala aí, fala aí. Bora. Tudo certo? Vamos lá, gente. Vamos lá. Quero todo mundo conversando comigo agora. Todo mundo entendeu, então, o que é dipolo induzido, o que é dipolo-dipolo, o que é ligação de hidrogênio, quando que acontece dipolo-dipolo, quando que acontece dipolo induzido e quando que acontece ligação de hidrogênio? Show! Gente, tá massa, tá bacana, tá legal, tá curtindo? Me fala aí. Quer que eu continue? Aí eu vou fazer o seguinte, para não estender muito, até para que você não fique muito cansado, porque eu sei que todo mundo amanhã tem uma rotina pesada, que tá, eu vou só fazer o seguinte agora. Toda essa análise que a gente fez para determinar se é dipolo induzido ou dipolo ou ligação de hidrogênio, a gente fez utilizando como exemplos moléculas inorgânicas. Então, o que você precisa pensar, gente? Molécula inorgânica é fácil. Ou é uma coisa ou é outra. Ou seja, ou ela vai ser polar ou ela vai ser apolar. Ou a interação vai ser dipolo-dipolo, ou vai ser dipolo induzido, ou vai ser ligação de hidrogênio. Não tem meio termo. O nosso maior cuidado, e aí, pensando na prova do Enem, esse é um assunto muito importante, muito recorrente, o que eu preciso pensar? Se existe anomalia na água, existe em relação lá à densidade, que a densidade da água do estado sólido é menor que a densidade da água do estado líquido, em função da geometria da água, da maneira como ela vai se aproximando para voltar para o estado sólido. E isso está relacionado também com a geometria da água e com o tipo de interação. Então, como a água, Maria Augusta, tem uma geometria do tipo angular, à medida que eu vou resfriando, elas vão se aproximando, certo? Mas em função desse arranjo que a água tem, a maneira como essas moléculas vão se aproximando faz com que elas passem a apresentar uma organização hexagonal, passa a ter um espaço vazio. Então, à medida que eu vou resfriando essa molécula, na verdade, vai começar a ter um espaço vazio entre elas, o que proporciona um aumento de volume, por isso que a densidade diminui. Então, no caso da água, o estado sólido tem uma densidade menor do que o estado líquido, tá? Essa é a ideia quando a gente fala do caso da anomalia da água, tá? Beleza? Beleza, depois, acabei de comentar, Joel, essa ideia aí que você tem que ter, tá? Então, a anomalia da água está relacionada exatamente com isso, com o fato de o estado sólido dela ter uma densidade menor que o seu estado líquido. E o estado sólido tem uma densidade menor, por quê? Porque quando a água passa do estado líquido para o estado sólido, elas vão se aproximando. Mas em função da geometria da água
e do arranjo que é formado quando essas moléculas se aproximam, passa a ter um espaço vazio entre elas. Esse espaço vazio que faz com que as moléculas adquiram esse espaço hexagonal proporciona um aumento de volume, o que resulta na diminuição da densidade. Beleza? Certo? Galera, só para a gente encerrar a aula de hoje, então, olha só. Na próxima aula, a gente vai dar sequência, tá? O que eu vou fazer aqui, ó? Presta atenção. Deixa eu colocar aqui. Olha só. Vou colocar até como uma observação, tá? Ó. Obs. Compostos orgânicos. Aí isso aqui vai ser nosso ponto de partida para a nossa próxima aula de semana que vem, tá? O que eu vou pensar, gente? Todo composto orgânico, ele vai ser formado por ligação covalente, ou predominantemente covalente, certo? Então, compostos orgânicos são moléculas. Só que, ao contrário do que a gente acabou de falar, os compostos, as substâncias inorgânicas, ou ela é uma coisa ou ela é outra. Ou seja, ou vai ser polar ou vai ser apolar. Ou a interação vai ser de polo induzido ou vai ser de polo de polo. Ou seja, ou é uma coisa ou é outra. Não tem como ser as duas ao mesmo tempo. Nos compostos orgânicos, o que vai acontecer é exatamente o contrário. A maioria das moléculas vai apresentar duas características, dois comportamentos. E aí eu preciso pensar qual que vai predominar, beleza? A gente vai analisar isso com mais calma. Mas vamos pensar assim, ó. Primeira função orgânica que a gente estuda. Hidrocarbonetos. O que eu vou pensar, gente? Hidrocarbonetos são moléculas constituídas apenas por carbono e hidrogênio. Como são moléculas formadas exclusivamente apenas por carbono e hidrogênio, a diferença de eletronegatividade entre o carbono e o hidrogênio é muito pequena. Então, a gente acaba generalizando, dizendo o seguinte, que os hidrocarbonetos são moléculas predominantemente apolar. Então, de todas as funções orgânicas que a gente estuda, a única que vai apresentar um único comportamento, um único caráter, são os hidrocarbonetos. Então, todo hidrocarboneto que você olhar, você pode falar que é apolar. De álcool para frente, que é a segunda função que a gente estuda, olha só. Álcool. Como que eu reconheço um álcool? Aqui, gente. Todo álcool sempre vai ter o quê? O OH ligado em um carbono saturado, ou seja, vai ter um grupo funcional, vai ter alguma coisa que vai caracterizar. Ou seja, tirando hidrocarboneto que não tem grupo funcional, todas as outras funções orgânicas ela vai apresentar um grupo funcional. Logo, o que eu estou tentando te mostrar é que o grupo funcional vai ser sempre a parte o quê? Polar da molécula. Deixa eu ver qual cor que eu vou colocar. A cadeia carbônica que eu estou representando pela letra R aqui, vai ser a parte o quê? Apolar. Por isso que eu falei agora pouco atrás que as moléculas orgânicas elas vão apresentar as duas características. Então, tirando o hidrocarboneto, todas as outras funções vai ter uma parte polar, a molécula vai ter uma parte polar e vai ter uma parte quê? Apolar. Então, eu não vou poder falar assim, essa aqui é polar, essa aqui é apolar. Eu vou ter que analisar caso a caso para saber qual é o caráter que predomina. Mas, para a gente encerrar o raciocínio, toda molécula orgânica, tirando o hidrocarboneto, apresenta os dois comportamentos, apresenta as duas características. Ela sempre vai ter uma parte que confere o caráter polar e uma parte que confere o caráter apolar. Aonde que vai estar cada um? Sempre. O grupo funcional vai ser a parte responsável por conferir o caráter polar. A cadeia carbônica, que eu estou representando pela letra R aqui no caso da função álcool, vai ser o responsável por conferir o caráter o quê? Apolar. E a partir desse raciocínio, a gente vai apresentar aí nas próximas aulas, nos nossos próximos encontros, algumas relações importantes, que aí você vai ter condições de saber analisar a temperatura de fusão, temperatura de ebulição, solubilidade
das moléculas orgânicas. Você vai conseguir prever qual substância vai ter maior ou menor temperatura de ebulição, qual substância vai ser mais ou menos solúvel. Essa análise para as substâncias inorgânicas é mais tranquilo. Eu também vou te falar na aula que vem. Mas essa relação entre as propriedades físicas e as interações, elas começam a ficar um pouco mais complicadas, ou o aluno começa a ter um pouco mais de dificuldade quando entra molécula orgânica. E o Enem gosta demais desse assunto, desse tipo de, desse tipo de relação, beleza? Mas hoje eu vou parar por aqui para você não começar a bugar demais, não cansar demais. Então, tudo que eu falei hoje, eu quero de verdade, assim, eu espero que tenha ficado claro em sua cabeça, eu espero que tenha realmente feito sentido para você, tá? E aí, tudo que eu escrevi aqui, eu vou mandar lá no grupo do Telegram, eu vou disponibilizar em PDF para vocês e também uma lista de exercícios. E aí, na quinta-feira que vem, a gente vai dar sequência nessa linha de raciocínio das interações intermoleculares, das propriedades físicas, porque eu particularmente acho um assunto muito importante, beleza? Zeneto, respondendo a sua pergunta, daí que entra o fator de empacotamento. Na verdade, assim, quando eu for analisar a temperatura de fusão, a temperatura de ebulição, uma dos parâmetros que eu uso quando todas as características forem iguais é esse fator de empacotamento, essa capacidade que as moléculas têm de empacotar. Se ela apresentar um empacotamento mais fácil, significa que as moléculas conseguem ficar mais próximas. Então, isso resulta em algumas propriedades físicas. Se o empacotamento não for tão favorável assim, elas acabam ficando mais afastadas e resulta em outras propriedades físicas. Tudo isso a gente vai conversar no nosso próximo encontro, beleza? Gente, até aqui, deixa eu só voltar aqui. Até aqui, tá de boa, tá tudo certo. Você conseguiu aí acompanhar numa boa, não ficou nenhuma pergunta, quer fazer alguma pergunta, quer fazer algum questionamento, deixar uma sugestão. Beleza, Isa, show de bola. Então, ó, eu espero todo mundo aqui de novo, terça-feira, para a gente tirar dúvidas da lista que eu vou disponibilizar, e quinta-feira, para a gente continuar esse trabalho aí, beleza? Gente, tudo certo? Valeu demais, gente. Ó, beijão no seu coração. Fiquem com Deus. Um excelente resto de quinta-feira, uma abençoada sexta-feira, um excepcional final de semana. E se precisarem de alguma coisa, quiser tirar alguma dúvida, manda lá no Telegram, manda no meu WhatsApp, que tem lá no link da minha bio também. Eu estou aqui pronto sempre para te ajudar, beleza? Grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima. Valeu, tchau, tchau.